Muito bom dia e que Deus abençoe a sua vida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui seguir com a nossa leitura do Evangelho de Lucas aqui no capítulo 23. Eu quero convidar você que ainda não se inscreveu para que você se inscreva no canal e lembre-se que estamos de segunda a sexta-feira às 6 horas da manhã com uma mensagem da palavra de Deus para você, tá bom? Além da oração que a gente faz ao final da nossa leitura. O texto de hoje está lá no versículo 27 e fala de Jesus rumo ao Calvário, tá? O texto diz assim, ó: seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Essa expressão aqui nós vamos parar, fazer uma pausa aqui, mas a expressão, porque se em lenho verde fazem isto, que será com lenho seco? O lenho verde aqui, essa é uma linguagem daquela época, e Jesus estava fazendo referência. O lenho verde é ele, que não tinha pecado, que não tinha culpa, estava sofrendo ali terrivelmente nas mãos dos romanos, tudo por causa do pecado, da corrupção, tá? A corrupção trouxe isso, a corrupção do pecado, ela fez com que o homem, como a gente já disse numerosas vezes aqui, várias vezes aqui, ele deixasse de ser a imagem e semelhança de Deus e se transformasse muitas vezes num monstro. Então ele disse: se com lenho verde, ou seja, se comigo fizeram isso, imagine com lenho seco, ou seja, com vocês, com aqueles que pecamos, que pecaram, com aqueles que estavam rejeitando Jesus. Inclusive, o próprio Senhor Jesus, quando entrava em Jerusalém, chorou, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que rejeitas, que matas os profetas, eu quis juntar vocês como a galinha junta os pintinhos, mas vocês rejeitaram. E essa rejeição, ela teve uma consequência terrível no ano 70, nós já falamos disso, e eu tenho certeza que o Senhor Jesus estava falando para essas mulheres era justamente isso. O que aconteceu lá no ano 70, quando mais uma vez o Império Romano ali foi, já não contra Jesus, mas contra Jerusalém, contra os judeus. Não ficou ali pedra sobre pedra naquele templo, houve muita gente, mas não é pouca, não, muito judeu morreu, sangue foi derramado, muito sangue foi derramado nessa data do ano 70, você pode procurar na história, ali está. E aí por isso que Jesus fala desse tempo, né, que bem-aventurada é a estéril. Quantas mulheres perderam seus filhos ali, o marido ali, enfim, a própria vida ali, muitos perderam. Por isso que ele diz: nesses dias dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros cobri-nos. Ou seja, Jesus fazendo referência a quão terríveis seriam esses dias que viriam num futuro não muito longe para eles. Embora até isso faça também uma referência para os últimos dias também, mas nesse momento Jesus estava falando ali para aquele momento, para aqueles dias. Então, talvez a gente pense: puxa, a palavra que Jesus ali
poderia falar para aquelas mulheres que estavam lamentando de forma terrível ali o que estava acontecendo, poderia ser: olha, não fiquem assim, porque eu vou ressuscitar. Não fiquem assim, porque isso vai passar. Porém, não foi essa palavra que Jesus disse. Jesus então fala para elas: olha, não chorem por mim não. Não chorem por mim. Ele diz lá no verso 28, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Mesmo estando num momento de extrema dor, mesmo estando num momento de extrema injustiça, o Senhor Jesus, ainda assim, ele não quer que as pessoas tenham dó nem piedade dele. Não é isso que ele quer. Muitas pessoas, elas, quando se fala do sacrifício de Jesus, quando ela vê o filme, né? Tem filmes que falam ali do sacrifício de Jesus, e ela vê aquelas cenas, muitas pessoas se emocionam, se entristecem, porém, não é essa reação que o nosso Senhor Jesus ele espera, ou ele quer que a gente tenha. Não é de dó dele, mas e sim de uma posição de um arrependimento, de reconhecer que toda aquela violência, aquele sacrifício, aquela agressão, toda aquela situação ali que ele viveu foi por causa do nosso pecado. Para que possamos ver o quão terrível é o pecado. Esse é o propósito. É para que possamos ver o quão terrível é a ação do pecado no mundo e na nossa vida e na sociedade que vivemos. Por isso, querido, ele explicou, ele ensinou lá na oração do Pai Nosso, dizendo: olha, orem assim, olha, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sabe? Nós precisamos entender a gravidade do pecado. E se você está vivendo no pecado, de repente você está vivendo num pecado oculto, ninguém sabe, mas você sabe. Algo que você já praticou, algo que você consumou, algo que talvez você não consumou, mas talvez está a ponto de consumar, a ponto a isso aqui de consumar. E eu quero deixar essa palavra de admoestação para o seu coração. Olha aqui, a consequência. Jesus está sofrendo a consequência do pecado. Aquela violência que fazem as mulheres lamentarem. Não o pecado dele, o nosso. Mas Jesus vira para essas mulheres e fala: vocês não devem chorar por mim, mas por vocês, porque por causa do pecado da nação haveria um grande juízo naquele tempo contra Israel, assim como haverá sobre aqueles que não se arrependerem para crerem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Se com lenho verde fizeram o que fizeram, imagina com lenho seco, imagina com os pecadores. Então, querido, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que essa palavra fique como uma admoestação para o nosso coração. Se você praticou, se arrependa. Se você está pronto a praticar o pecado, como o próprio Deus disse para Caim, o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre, você que tem que se dominar. Tá bom? Vamos orar então em nome de Jesus e guardar isso aqui no nosso coração. Não choreis por mim, disse Jesus. Essa palavra para a nossa meditação no dia de hoje. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós entendemos a gravidade do pecado no mundo e na humanidade. Ainda sofremos as consequências dele na nossa vida, na nossa casa, no nosso mundo, no mundo que vivemos. Os governos vêm, os governos passam. O Império Romano deixou de existir, mas a corrupção, a injustiça, essa ainda existe.
E isso é fruto de um mundo que vive no pecado. Eu não posso mudar a mente, o coração do mundo, mas eu posso sim, eu posso mudar o meu. Eu posso decidir ser, eu quero ser diferente. Então, meu Pai, eu oro por aqueles que estão aqui ouvindo essa mensagem. Talvez estava a ponto de cometer um pecado, mas que hoje ouviu essa palavra e está arrependido. E está arrependido. Então eu oro para que haja perdão e misericórdia. Eu oro para que a tua compaixão venha sobre esta vida e abençoa esta pessoa agora. Receba o perdão do Senhor aí agora. Ore a Ele se você tem sido tentado. Diga para Ele, não me deixe cair em tentação, Senhor. Livra-me do mal, Senhor. Ele vai te livrar agora. Receba esse livramento aí agora. Que os seus olhos sejam abertos agora, os olhos da fé. Os olhos para ver o que você estava para fazer que ia te fazer tanto mal a você, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, abençoe esse copo com água também, para que a cura e a libertação chegue a todos os que recebem esta oração. Senhor, abençoa o nosso dia e dá-nos uma jornada feliz no dia de hoje. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Beba da água. Glória a Deus. Glória a Deus. Um bom dia. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amanhã, 6 horas da manhã, nós estamos aqui com outra mensagem, tá bom? Um abraço e até lá.